Olá pessoal, tudo bem? João Matheus, gerente de vendas da Exact Sales. Hoje estou conversando aqui com o pessoal da Proesc, com a Bianca e com o Felipe, para falar um pouco sobre o cenário deles, sobre os resultados aí da empresa. Bianca e Felipe, obrigado aí pelo tempo de vocês. Me contem um pouco mais sobre a Proesc, falem um pouco mais sobre a empresa, para quem vocês vendem e o que vocês fazem. Bom, obrigado pelo convite, João. Então, o Proesc é um software de gestão, né, um ERP para gestão na área educacional. Então, a Legal. gente vende para escolas, cursos, faculdades, é um software que atende instituições desde pequeno porte até grandes redes de ensino, né, faculdades de grande porte. A gente já está no mercado já há 10 anos. Legal. As escolas, qualquer instituição principalmente na educação básica, né, tem essa questão das férias, do período de início de ano letivo, finalização do ano letivo. Então, a solução que você vende para a educação, de acordo com o momento do ano, fica mais difícil de Sim. vender, né? Nós, como a gente atua também no mercado de cursos, de outras faculdades de curso profissionalizante, às vezes elas não têm tanta essa sazonalidade, Uhum. mas uma parte dos nossos clientes possui sim. Agora, no final do ano, por exemplo, é um momento que as instituições que querem trocar de sistema ou querem se modernizar, elas estão começando a pesquisar agora para começar o ano seguinte, né, modernizando Sim. essas atividades. Mas falando um pouco antes da Exact entrar aí na Proesc, quais eram os principais desafios que vocês visualizavam dentro do comercial de vocês, do mercado, e que vocês viam que precisavam ser superados na empresa? Acho que a Bianca pode responder É essa. certo. Antes da gente fechar com a Exact, né, a gente não tinha um processo de vendas realmente. A gente tinha, por exemplo, os pré-vendedores, a gente já tinha os pré-vendedores, porém, eles que também finalizavam a venda, né? A gente tinha os vendedores que faziam as reuniões, só que depois voltava a oportunidade para os pré-vendedores, era algo assim que não era muito mapeado, esses Sim. processos de vendas, né? A gente não tinha algo muito certo de seguir, não tinha um roteiro, não tinha quais eram os nossos clientes ideais, a gente não sabia direito a nossa persona, né? Pedia Era. muita venda para follow-up, que não Sim. era feito assim, né? A questão o Isso. conceito de follow-up não era implantado, né? E se a gente voltar um pouquinho mais no tempo, nós éramos uma empresa que a gente trabalhava a âmbito estadual. Uhum. Então a gente vendia dentro do nosso estado e chegou um momento que a gente virou a chave para exportar tecnologia para outros estados, Legal. né? E nesse momento a gente viu a dificuldade que é você vender um produto hoje na internet, vender um software, Uhum. né? A gente imaginou que seria facilitada essa venda, a gente inclusive pensou assim, vai ser igual o Netflix, a gente coloca uma tela lá, a pessoa vai, clica, assina, e Sim. aí começa a usar o nosso site, e nos primeiros meses a gente não estava conseguindo converter de forma orgânica assim Sim. nessas vendas, e aí que a gente se deparou e percebeu que o mercado da educação realmente é uma venda complexa, Sim. tem muitos influenciadores no processo de venda, né? E que as pessoas, para comprarem da gente, elas precisavam ter uma confiança, né? A gente precisava ser uma autoridade no mercado. E aí nós começamos a pesquisar várias soluções no mercado, tanto na área de marketing de conteúdo, para que a gente ficasse mais conhecido, mas também na área de vendas, Uhum. né? E nesse momento foi onde a gente achou a Exact e continua disso da Bianca, que a Bianca falou, assim, foi um momento que a gente estruturou esse setor de vendas, porque a gente sentia que a gente estava falando com os clientes fora do momento da Sim. compra, né? E que a gente estava deixando muito dinheiro na mesa por estar desorganizado nesse sentido. E o que é interessante analisar é que logo no início que você tem esse estalo e que você começa a se esforçar para mudar os processos, o esforço de vendas é Sim. né? Tem um custo. E conforme você vai aprimorando os seus processos, tanto no setor de vendas quanto na área do marketing, o esforço que você precisa fazer para vender ele diminui, Sim. né? E aí você consegue aumentar os seus resultados também por essa organização. Exatamente. E aí, pessoal, para eu entender um pouco melhor, o que foram os principais impactos que vocês sentiram de mudança a partir do momento que vocês começaram a rodar o processo, já na implementação e a partir do momento que ele começou a rodar aí na realidade de vocês, o que vocês sentiram que foi as mudanças mais drásticas aí, mais expressivas do processo? Uma das principais mudanças foi que nosso número de agendamentos aumentou bastante. A gente implementou um novo roteiro de abordagem com o cliente na pré-venda. Esse roteiro utilizava casos de sucesso, né? Utilizava vários gatilhos mentais que a gente não estava utilizando anteriormente, né? Era algo mais organizado, algo que já estava mais padronizado. Na época, a gente tinha um pré-vendedor
e a gente tinha 2 vendedores, que atuava daquela forma que eu conversei com você, né? Os vendedores faziam reunião, depois voltavam para o pré-vendedor. Com a implementação da Exact, a gente também mudou esse processo. Eu virei a vendedora na época e tinha um pré-vendedor também que ficava fazendo os agendamentos para mim, né? E isso também mudou bastante, né? Pois o pré-vendedor conseguiu se focar na principal função lá de fazer todos os agendamentos, fazer os follow-ups e reagendar, né? E eu consegui me focar em fazer as consultorias, fazer os follow-ups, fazer os fechamentos. E eu lembro que logo no primeiro mês de implementação, a gente bateu, assim, um recorde de vendas que a gente nunca tinha tido, né? E foi um mês muito bacana que a gente viu que dava certo essa metodologia, né? Ah, que bacana. E se você for ter uma visão mais gerencial disso, eu, por exemplo, sou CEO, hoje não faz sentido eu perder essa força de vendas para ter uma pessoa atuando em mais de uma área, fazendo coisas de outras áreas. É muito melhor para mim ter o setor de vendas estruturado e trazendo receita para a empresa do que ter essas pessoas perdendo foco em outras áreas. Então, realmente é uma mudança, uma virada de chave que ajuda a empresa a crescer. A gente falou antes sobre a sazonalidade do mercado, né? Mas também existe sazonalidade de processo. E muitas vezes, quando se coloca o vendedor para fazer mais de uma coisa, se cria esse cenário onde eu tenho ele fazendo uma função, automaticamente ele deixa de dar tanta atenção para outra. E aí se perde muitas vezes, se cria muitas vezes na gestão essa visão de eu estou economizando porque eu tenho só um funcionário, mas que na verdade eu estou gastando mais porque esse funcionário ele produz menos da metade do que ele poderia. Isso. E numa área tão estratégica quanto o comercial, não faz sentido, pelo menos para mim, isso, né? É muito mais fácil você ter o seu comercial rodando ali sempre no full, né? E trazendo mais receita para a empresa, né? Bacana. E pessoal, como é que foi o processo de implementação que vocês viveram? O que vocês visualizaram de grandes benefícios nessa etapa, durante esse momento? E principalmente, como é que foi o acompanhamento do CS a partir do momento que a ferramenta estava estruturada? Quais foram os toques que o pessoal deu? O que ajudou aí no decorrer da solução rodando? A implementação eu achei bem bacana, eu acompanhei as reuniões, foi com um dos consultores da Exact, né, com o Felipe, e para mim, assim, o mais impactante foi porque ela foi uma implementação prática. Ele fazia exercícios de venda simulada, de pré-venda simulada, e dava feedbacks, assim, pontuais do que a gente precisava melhorar na prática, né? Além de trazer muitos conteúdos, assim, implantando essas novas filosofias aí de gatilhos mentais, fazendo a gente entender o que faz um potencial cliente tomar uma decisão de compra, né? Que isso é muito importante, que tanto o seu setor de pré-vendas quanto o seu setor de vendas tenha, para você ser mais persuasivo. Né? Você tem que ter um bom produto, você tem que garantir a qualidade do cliente, mas se lá na frente você não conseguir convencê-lo disso, nada acontece. Né? Então, assim, a nossa implantação ela foi bem prática, foi realmente aprimorando, e a equipe que recebeu esse treinamento absorveu bastante esse treinamento. Logo após ter finalizado o processo de implantação, entraram novos pré-vendedores e a própria equipe conseguiu repassar, né, a filosofia, os processos. Então, a gente só consegue fazer isso quando realmente o conhecimento é absorvido. Né? Então, da minha visão da implementação foi essa. O Felipe, assim, foi fantástico com a gente, entregou mais do que 100%, né, que a gente chama, entregou 120%. A gente tinha uma dificuldade, além do que a especialidade da Exact, que é a parte da pré-venda. Então, a gente tinha uma dificuldade no processo de fechamento de venda. Né? Então, por mais que ele tivesse ali o cronograma dele estipulado, ele trouxe alguns materiais, falou, dá uma lida nesse aqui sobre fechamento e tudo. Então, isso para a gente foi bem importante, porque a gente acabou saindo bem estruturado dessa implantação. Bacana. Isso. E sobre o acompanhamento do nosso CS, né? Hoje o nosso CS é o Rafa, né? O Rafael. E, assim, eu tenho um contato mais direto com ele, né? Mais semanal, e assim, ele ajuda a gente em todos os quesitos que a gente precisa, seja em suporte, seja em alguma mudança de filtro, todos os requisitos que a gente precisa e pede para ele sempre está pronto para atender a gente, né? Até em horários fora do expediente, ele conversa com a gente. E assim, o legal é que a gente consegue conversar com ele não só sobre a área de vendas, mas ele também ajudou alguns outros setores nossos aqui que estavam precisando de outras ajudas, né? Por exemplo, nosso CS aqui, que precisava de estruturação, ele deu uma ajuda muito bacana.
E ele é ótimo, assim, não tem no que reclamar dele. Ah, que bom, que bom. Em 2017 foi esse ano que eu falei que a gente percebeu que o nosso processo não estava totalmente certo. A venda, o sentimento que a gente tinha que quando a gente vendia era um processo de muita coincidência, de ter achado uma pessoa ali que queria naquele momento e a gente estava ali para vender. Realmente não sentia que estava profissional o processo, né? Então nós tivemos um bom número de vendas, mas sabíamos que pela qualidade do produto e pela equipe também que a gente conseguiria ter um número bem maior. Sim, então foi um momento que a gente estudou soluções de mercado, técnicas de como aumentar isso. Encontramos a Exact, né, em 2017, na segundo semestre ali, e foi quando a gente começou as negociações, estruturamos melhor o marketing, e a partir de 2018 a gente já começou a implantar, né, o Spotter como software de pré-venda, começamos a redefinir processos. Então 2018 foi um ano de redefinição de processos. Legal. Né, ou estruturação de processos, que tinha área que estava sem processo nenhum. Sim. Então, desde a entrada do lead ali no funil de marketing até como que a nossa equipe de vendas vai atuar com esse lead, e depois da venda também, como que a gente vai tratar esse cliente para ele manter ou superar a expectativa dele e se tornar um promotor da nossa marca e ajudar a venda indicando outras escolas. Então, foi um ano assim de bastante mudança, onde a gente teve, como você falou, alguns números bem expressivos. Né? Pelo que eu tenho aqui de registro, foram 47 vendas em 2017, ano todo, e em 2018 até agora 126 vendas. Então, um crescimento aí de 268% na base de clientes. E além disso, pelo que eu vi aqui também, vocês tiveram aumento também de ticket médio, ou seja, o lead que chegou para vocês pela pré-venda também foi mais qualificado, disposto a pagar mais, 160% de aumento no ticket médio, e também um crescimento de 426% no valor de recorrência. Isso é bem bacana, são números bem expressivos, porque principalmente é muito bom quando a gente consegue fazer esse comparativo entre um ano inteiro e outro e visualizar que teve um crescimento, que o processo valeu a pena, o investimento valeu a pena, as pessoas estão trabalhando melhores e também estimula para que o desenho das metas do ano que vem seja ainda mais agressivo. Mais desafiadora, né? O que a gente percebeu assim é que aquilo que a gente falou logo no início, né? O cliente ele precisa confiar em você e sentir uma segurança para que ele compre. Então, naquele momento, em 2017, os clientes que fechavam mais com a gente eram clientes com ticket menor, que precisavam de um nível de confiança menor, né? Você pega um cliente grande, uma key account, ela não fecha com você se ela não tiver muita certeza de que você é a solução ideal. Né? E com essa profissionalização das áreas, a gente sente que em 2018, hoje a pré-venda, quando ela entra em contato com o cliente, ele já sabe quem somos nós. Ele já sabe que a gente está nesse mercado, já ouviu falar por outras escolas, e a gente já consegue fechar com tickets maiores, né? com contas maiores, porque temos essa confiança e porque o processo é profissional. Falando em uma frase aí de vocês, aí pode ser uma de cada um, se vocês quiserem, por que vocês recomendariam a Exact? Sempre converso com outras empresas, né, que eu falo sobre a importância da Exact. Logo no início, a gente tinha aquela visão assim, poxa, é uma consultoria que a gente vai investir, um valor alto de investimento, né, e fica aquele receio se, será que não é algo fora da minha realidade? Só que o resultado é o tipo de consultoria que ela se paga, né, porque os resultados a partir da implantação do Spotter e dos conceitos que a Exact trouxe, eles aumentaram consideravelmente o nosso faturamento, o nosso ticket médio, e a gente sabe que está pronto agora para expandir, para escalar ainda mais, né? Então, sim, uma frase realmente recomendar a solução e a consultoria, porque é algo que dá resultado. Eu, enquanto CEO, já fiz muitos procedimentos aqui, muitas consultorias, investi em muitas coisas que você sente que é um dinheiro jogado fora. Mas a Exact é uma das que eu recomendo, porque os nossos números comprovam, né? Como que era antes, como que era depois. E hoje eu tenho uma segurança muito grande de que se tiver uma oportunidade que caia no nosso funil, a chance dela fechar com a gente é muito grande, porque a equipe está preparada, porque os processos estão definidos. Eu tenho isso graças à consultoria que a gente teve da Exact. Obrigado aí pelo tempo de vocês, por terem conversado conosco. Muito bacana ter a Proesc aí como mais um grande case aí do Amapá.
E Legal. bacana ver que o ecossistema aí das empresas de tecnologia do Norte e Nordeste está se fortalecendo muito. E claro que o que a gente puder ajudar, com certeza a gente vai fazer, que a gente quer desenvolver cada vez mais cases aí. Então, muito obrigado, parabéns pelo resultado mais uma vez, que daqui a um ano a gente grave novamente aí um novo vídeo comparando 2018 com 2019 e o que precisarem Bacana. da gente, fiquem à vontade para acionar. A gente está à disposição para ajudar. Beleza, João. Obrigada, Obrigado. João. Manda um abraço pro Rafa aí, Pode nosso deixar. parceirão. Valeu, um abraço, pessoal. Até mais.